Por isso mesmo, façam todo o possível, isto é, empenhem-se, concentrem-se para juntar à bondade a fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e à amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Então, esse versículo apresenta uma lista de qualidades. E ele enfatiza, são essas as qualidades que nós precisamos ter. Portanto, todo cristão sadio, todo cristão maduro precisa possuir essas qualidades, né? Então vamos ver rever quais são. A fé, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e o amor. Essas qualidades são as qualidades de Cristo. Nós encontramos uma lista semelhante a essa lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Todos conhecem essa lista, que está lá no versículo 22 e 23, que nós chamamos de o fruto do Espírito. E ali, quando o apóstolo Paulo, ele cita essa lista, que nós chamamos de o fruto do Espírito, nós vemos que ele está dentro de um contexto onde existe uma luta. Lembra que eu falei há pouco da luta entre o ser humano e o próprio ser humano? Porque ele tem que anular os desejos provenientes dele mesmo. Então, no capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo enfatiza essa luta. Onde ele chega a ponto de dizer que o que a natureza humana quer é contrário ao que o Espírito Santo quer. E ele diz também que a natureza humana é inimiga do Espírito Santo. E ele reforça que nós devemos fazer a vontade do Espírito Santo. Aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro começa aí, façam todo o possível. Quando ele usa a expressão façam todo o possível, isso também nos indica um esforço, uma luta. Nós precisamos batalhar, nós precisamos trabalhar para que essas qualidades se afloreçam em nós. Só que diferente lá de Gálatas, o apóstolo Pedro, antes do versículo 5, no versículo 4 que nós acabamos de dizer, ele diz o seguinte, que essas qualidades são geradas como consequência do uso dos dons espirituais. Então, como que eu desenvolvo essas qualidades? Se tornando útil dentro do reino de Deus. Se tornando frutífero dentro do reino de Deus.